Você sabia o que a autoconfiança pode te bloquear ou te potencializar para que você alcance aquilo que você deseja? Hoje é o dia 19 do desafio de 180 dias. Bem-vindo ao canal Rafa Pereira. Já se inscreve, deixa o seu curtir, comenta aqui também o que você gostaria de assistir por aqui. Dia 18 eu compartilhei sobre autoaceitação e agora sobre autoconfiança e que isso pode fortalecer ou enfraquecer na nossa vida. A autoaceitação é o bloqueio materno, a treinadora emocional, a primeira treinadora emocional que temos na nossa vida é a mãe da gente, e o nosso treinador de mundo público, de fazer as coisas, é o nosso pai. Então, se a gente não teve, né, no caso, ou não tem, né, não sei se você é uma criança, por exemplo, mas se você não teve na sua infância uma figura materna, né, de ter te treinado emocionalmente, e uma figura paterna para te treinar, para você fazer as coisas, de você ser forte, você conseguir as coisas, esse é o lado paterno. E hoje, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouco mais sobre essas questões paternas, do que isso pode fortalecer ou enfraquecer na nossa vida adulta. Eu assisti a aula do Strider, por isso que esse conteúdo que eu vou trazer aqui é de uma aula que eu assisti. Então, muitas coisas eu vou trazer da minha vivência, do que eu tenho de aprendizado, mas tá tudo embasado no que eu assisti da aula dele. Ele trouxe um dado que 70% do bloqueio que a população tem é paterna, que é a falta de pai, sinaliza na vida adulta. Torna um adulto fraco quando a gente vai para o mundo do trabalho, por exemplo, e na vida pública também não consegue exercer função. A vida pública é o compartilhamento nas redes sociais, porque a vida privada é você na sua casa, você às vezes na questão de trabalho, porque você tá virou rotina ali, mas o mundo público, da vida pública, é realmente você acabar compartilhando um pouco mais da sua vida, ou compartilhar, como eu tenho feito, né? Compartilhar com outras pessoas algumas consciências, alguns conhecimentos para poder evoluir como um todo, né? Eu acredito que se eu tô aqui e eu sei que eu vou morrer, que legado que eu quero deixar nessa construção de jornada, que eu possa compartilhar com outra pessoa para que ela também possa aprender e evoluir. Se a gente veio à toa aqui nessa terra, eu não sei, mas se eu posso dar algum significado, eu vou dar o significado de compartilhamento de jornada. O mundo externo é como se a gente fosse olhar também, talvez, o mundo do Homem das Cavernas, né? Quando ele estava na caverna, ele estava seguro. Quando ele tinha que ir para o mundo externo, né? De caçar, de poder procurar alimento, ele também tinha que ter posicionamento, que é uma questão que hoje, com as redes sociais, você pode, se quiser, mas você tem essa oportunidade de se posicionar nas redes sociais, e isso pra gente que, sendo primitivo ou não, né, não vem ao caso no momento, mas a gente, quando vem para redes sociais, no início a gente vai tentar não vir, porque a gente não tem essa questão de rede social, de gravar vídeo, querendo ou não, é uma coisa nova, não é uma coisa que faz muitos anos. Eu acredito que desde 2000, mais ou menos, o YouTube já tem gente gravando vídeo pro YouTube, e as outras redes sociais é um pouco mais recente. Então, para as gerações que nasceram agora, consegue ter uma facilidade maior com a câmera e com o gravar de vídeo para compartilhar com outras pessoas. Tudo bem que na minha época de criança já existia o gravador de vídeo, né? Só que era
videocassete. Então era, você até compartilhava com outras pessoas algumas coisas, né? O que você gravava no videocassete. Mas não era aberto pro mundo, assim, era para as pessoas mais próximas. Então, existe, né, uma diferença muito grande em quando você gravava, tipo, videocassete para você guardar de recordação, e hoje quando você grava os conteúdos para outras pessoas também terem acesso às informações. Um ponto que ele trouxe é que a mulher, biologicamente, é mais frágil que o homem. O homem nasceu para aguentar mais pressão. Não que a mulher seja frágil, não é essa a questão em si, porque a gente sabe que a mulher aguenta muito mais dor que o homem. Mas no quesito biológico, a mulher tem as suas funções favoráveis, como a gente é mais sensível e mais intuitiva, e o homem é mais favorável para ser mais forte do que a gente. E agora com as redes sociais, o mercado digital em si foi uma ótima invenção pra gente, porque a gente consegue fazer, né, gravar vídeo, fazer dinheiro dentro de casa. A gente não necessariamente precisa ir pra rua, como se fosse nos dias das cavernas, né, só que muito mais evoluído, onde o homem sai para poder ir para o mundo externo de perigo, e a gente, que é mulher, fica dentro de casa cuidando dos afazeres, mas também compartilhando informações e conhecimentos e trazendo consciência para outras pessoas também. Existe 4 tipos de zona. A primeira é zona de conforto, a segunda é zona de aprendizado, a terceira é zona de risco e a quarta é zona de perigo. A zona de conforto é quando a gente já está acostumado, né? A gente já tem um controle sobre o tipo de situação, o tipo de vivência que a gente está acostumado a ter, a rotina que a gente está vivendo. A zona de aprendizado é quando a gente precisa fazer uma coisa nova. Um exemplo que eu posso dar é quando a gente começa um novo hábito. Por exemplo, fazer academia é um novo tipo de zona de aprendizado, porque você não consegue controlar todas as variáveis, né? Você vai para academia, você vai encontrar pessoas novas, você não sabe como que são as pessoas, você não sabe como é o ambiente, então é uma zona de aprendizado. Até você aprender naquele processo, e depois virar a zona de conforto, leva um tempo para você se acostumar com esse controle de variáveis. A zona de risco é quando a gente vai para um novo país, a gente entra, né, em estado de luta ou fuga, porque a gente tá se colocando em risco. Mas eu acredito que hoje, né, com as redes sociais pelo menos, a gente não tem tanto risco, apesar do cérebro achar que a gente tá em risco, porque a gente tá se expondo, né? E aí a gente entra em luta e fuga interno. Pelo menos às vezes eu passo por isso. E a zona de perigo é quando tá em guerra. A guerra da Ucrânia, por exemplo, é uma zona de perigo, porque você não tem controle de nada, você não sabe quem que tá entrando no seu país, o que vai acontecer, o que não vai, então você tá realmente em zona de perigo. O pai é o fazer, é o concluir, é o avançar. E quando você, por algum motivo, não conclui alguma coisa, não faz alguma coisa, não avança na sua vida, né? Dependendo da área que você tá ou da fase de vida que você tá, provavelmente é um bloqueio paterno, e dá para resolver isso com terapia ou com psicoeducação, que é o que eu tenho feito, tenho ido atrás de entender os meus processos para poder avançar. E uma coisa que eu vi, assim, comigo, estudando e aprendendo, é que eu não estava dando conta das emoções, então eu estava tendo um bloqueio muito mais
materno do que paterno. Eu tava até evoluindo, tava avançando, só que o que tava me travando era a questão emocional. E aí, uma das coisas que eu percebi foi, teve um dia específico que eu gravei live no Instagram e depois, no outro dia, eu tava com a coluna travada. E aí eu percebi que eu tava realmente com essa questão ruim da emocional. E quando a gente quer avançar e por algum motivo a gente não consegue, a gente tem que olhar esse lado emocional e ver o que tá acontecendo. Então, assim, se você por algum motivo quer avançar, chegou num teto e tá tendo, digamos assim, doenças psicossomáticas, que é a emoção sua tá te travando, então você tem que olhar esse lado mais emocional para você conseguir continuar avançando. E foi aonde eu entrei nessa mais a fundo, né, nessa questão de me autoaceitar, de ter mais autoconfiança para eu conseguir trazer mais informações aqui no canal do YouTube. O ambiente que você frequentava te trouxe até aqui. Para você ir para novos níveis, você precisa estar em novos ambientes. E para ir para novos ambientes, a gente precisa correr mais riscos do que antes. Então você entra um pouco, né, nessa zona de aprendizado, entre zona de risco, porque a gente não controla todas as variáveis, não tem como controlar todas as variáveis, mas a gente consegue tornar aos poucos, né, essa zona de risco em zona de aprendizado. E depois, conforme a gente vai tendo mais confiança do que a gente está fazendo, aí vira talvez uma zona de conforto, porque a gente já está acostumado a executar os novos hábitos. Uma das coisas que também acontece quando você tem um bloqueio paterno, que é o fato de você não ter tido o pai na sua infância, não é questão de ter o pai, é questão de estar presente, porque uma coisa que eu acho que eu já disse no vídeo anterior é que hoje as crianças estão muito no celular. Então o pai ou a mãe dá o celular para a criança para não ter a presença da mãe ou do pai com a criança. Então isso acaba sendo uma ausência de pai ou de mãe na vida da criança, como também quando antes não tinha o celular, os pais não estavam presentes porque estavam trabalhando muito ou deixava as crianças com os avós, enfim, né? Não vou entrar aqui porque eu não sei como que foi a sua vida, mas eu sei que o pai presente na vida da criança, assim como a mãe presente, são fatores muito importante. Não é pouco importante, não, é muito importante. Então, se em algum momento a gente não teve ou o pai ou a mãe, eu te indico a buscar terapia para você entender e o porquê que você não está avançando nessa determinada área de emocional ou de execução. E o colocar a cara na internet é uma questão muito de zona de risco, porque a gente não tem controle nenhum. E não tem controle mesmo nenhum, por mais que a gente tenha técnicas de colocar no YouTube, hashtags, legenda, a gente não tem controle de quem que vai assistir, de que vai acontecer. Mas como eu já disse, a gente precisa ter um pouco de risco controlável, né? A gente controla como a gente vai agir conosco pra gente colocar o conteúdo aqui, mas a gente não tem controle da situação, por exemplo. Não é como se a gente fosse pra academia, que é a zona de aprendizado. Você tem um certo tipo de controle porque você conhece a cidade que você mora, por exemplo, né? Você conhece, mas você vai conhecendo as pessoas, tá tudo certo. Agora, quando você vem pra internet, que é uma zona de risco, você não conhece nada, não sabe nada, é bom, porque
Você vai aprendendo, você vai expandindo mentalmente e aos poucos também em outras áreas da vida. Outra questão também sobre essa questão de colocar a cara na internet e ter essa zona de risco é que a gente não tem garantia se vai dar certo ou se não vai. A única, entre aspas, garantia que a gente tem é que o sucesso deixa rastro e a gente pode seguir algumas metodologias de de várias pessoas que já chegaram aonde a gente deseja. Então isso também é um ponto muito bacana, porque a gente, entre aspas, corta caminho sabendo que as pessoas que já fizeram, que já deram certo, normalmente elas compartilham informações, o que elas fizeram, o que dá pra gente fazer, pra gente também seguir esse caminho que já foi, vamos dizer assim, se a gente tivesse uma floresta, alguém já foi lá e já construiu o caminho, então a gente acaba seguindo o caminho com mais facilidade. Tudo bem que hoje com as redes sociais, né, a gente tem vários caminhos para seguir, a gente às vezes fica perdido que caminho que vai, mas se a gente segue uma metodologia que a gente tem confiança em quem tá nos guiando, fica muito mais fácil esse caminho de ser executado, de ser seguido, essa jornada fica muito mais simples e tranquila de acontecer. Uma questão também que eu já ando estudando, além dessa questão de autoaceitação, autoconfiança, amor próprio, é que a linguagem não verbal também comunica com as pessoas. Então, como você senta, como você se veste, como você fala, quando você fala, qual é o tom da sua voz. Talvez eu deixe essa questão de linguagem não verbal para outro vídeo, porque é um assunto muito bacana também de se falar, que faz parte, né, da comunicação, como que as pessoas assistem, como que as pessoas não assistem, e faz parte também do seu posicionamento, como você quer ser visto aqui nas redes sociais ou na vida privada sua. E a linguagem não verbal, ela tá muito ligada nessa questão do pai presente na sua infância. Porque quando você, vamos supor que você tá caminhando, se você coloca, né, anda mais arqueada e passa confiança e segurança para as outras pessoas, as pessoas normalmente não vão mexer com você. Agora, se você passa andando com a coluna, com o ombro mais fechado e com a cabeça um pouco mais baixa, as pessoas podem mexer com você, porque você está passando para as outras pessoas que você não está confiante e não está se sentindo seguro. E esse ponto é um ponto de pai presente, porque quando seu pai foi presente e, por exemplo, te segurou, né, quando você era criança, você se sentiu, né, que é diferente de você ver ou escutar, você sente mesmo na sua pele a sensação de que eu tive proteção quando criança. Então, na sua fase adulta, você vai conseguir passar essa confiança com mais tranquilidade quando você não teve o pai presente. Então, são assuntos assim que parece que não, mas importa, né? Se conecta muito. Então, faz a gente se sentir ou não se sentir seguro ou inseguro na fase adulta. Um outro ponto que a gente precisa olhar é que se a gente, por algum motivo, a gente não teve o pai presente ou a mãe presente, ou algum ponto, né, do nosso pai que não foi assim como a gente gostaria que fosse, a gente não pode culpá-los, porque no momento a gente precisa aprender e ter consciência de que eu, por exemplo, tô gravando esse vídeo, eu faço o melhor que eu posso com o que eu tenho de melhor. Assim foi com os nossos pais. Eles fizeram, né, tanto o nosso pai, tanto a nossa mãe, eles fizeram o melhor deles com o que eles sabiam e com o que eles podiam. Então, a gente precisa também ter esse ponto
de agradecimento, de consciência, que a gente não é perfeito, a gente é imperfeito, e todas essas questões que o pai ou a mãe não nos propuseram, agora como somos adultos, a gente precisa olhar para trás, aceitar a nossa história, a nossa biografia e ressignificar e reprogramar o que aconteceu para a gente conseguir ser adultos melhores e futuramente pais melhores. Então, caso você não havia tido consciência disso, você vai repetir padrão daquilo que você recebeu na infância. Então, por isso que a gente vê às vezes muitas famílias que o pai e a mãe não foi presente, aí o filho, o neto, bisneto, enfim, vai continuar repetindo o padrão, porque alguém não teve a consciência de que aquilo era um padrão e não mudou. Então, os pais dão pra gente aquilo de melhor que eles têm, e a gente, quando tem consciência, tem clareza daquilo, a gente não pode culpá-los, mas a gente pode agradecê-los pelos que eles fizeram, e agora a gente pode assumir a nossa própria responsabilidade para que daqui em diante a gente faça, né, seja presente com os nossos futuros filhos, ou caso você já tenha filho, com o seu filho atualmente. Uma questão que eu compartilho bastante no meu Instagram é que eu chamo as pessoas, né, os meus seguidores por lá, de águia. E então, uma coisa que eu aprendi hoje, assim, e na verdade eu já tinha aprendido, mas eu tive mais consciência porque eu tava escrevendo. Então, foi que águia cria águia. Caso você seja, no caso da aula, né, ele comentou do periquito não consegue criar uma águia. Então, se você quer que seu filho seja uma águia, você precisa ser uma águia. E como que você vai criar uma águia se você é um periquito, por exemplo? Você tem que investir em você para você evoluir, como foi o caso que eu acabei de explicar, né? De você ter consciência de os seus pais fizeram o melhor que eles podiam, então você precisa investir em você, investir em conhecimento, investir em aprimoramento, para você, por exemplo, quebrar esses padrões antigos, para você colocar padrões novos em você, para você assim conseguir criar novos padrões na vida do seu filho, para que ele possa evoluir. Porque não tem como você falar para o seu filho fazer natação, por exemplo, se você não é um exemplo de nadador. Mesmo que você não precisa ser um nadador profissional, mas você precisa incentivar com as suas próprias ações. Se você quer que seu filho seja um bom comunicador, você precisa se comunicar bem. Se você quer que seu filho ou sua filha, enfim, seja uma pessoa que consiga evoluir e tal, você precisa ser presente na vida dela, porque isso impacta muito na vida adulta da criança. Teve uma questão que ele falou no vídeo que eu achei muito importante de trazer pra cá, e aí espero que você também não leve para o seu coração, principalmente se você for uma mulher, que ele disse que a mulher coloca o menino no mundo, mas é só o pai que consegue transformar o menino num homem. Então, por isso que é importante a presença do pai e da mãe na fase do desenvolver da criança, para que ela, no caso do homem, né, para o homem se tornar um homem na vida adulta, ele precisa também do pai na sua fase de criança, não só a questão da mulher, né, precisar do pai também para ter posicionamento de enfrentamento, de avançar na vida. Quando a gente é criança, a gente não consegue, né, escolher o que aconteceu na nossa vida, na nossa infância, mas quando a gente é adulto, a gente pode ter essa consciência de cuidar dessa nossa criança interior que não teve, às vezes, a atenção, pra gente conseguir evoluir como pessoa e decidir mudar a nossa realidade.
O mundo externo é reflexo do mundo interno, então se alguma coisa no externo não está acontecendo do jeito que você gostaria, é importante que você olhe para o seu mundo interno, essa questão de pai, essa questão de mãe, essa sua questão de infância. O adulto só consegue andar no chão que ele anda, porque esse chão chama infância. Então tudo que aconteceu na sua infância, coisas boas ou ruins, vai impactar diretamente na sua fase de adulto, goste eu ou você, goste ou não. Eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta, mas eu vim para estudar em mim essas questões que estavam me bloqueando, me paralisando. Eu possa, né, de alguma forma trazer consciência para você. Para mim foi muito importante ter essa consciência, ter essa clareza de relação com pai e mãe, para eu poder evoluir. Espero que você também possa ter essa consciência, seja através de mim ou através de outras pessoas, porque se pra mim tá fazendo muita diferença, eu espero que pra você também faça. Agradeço por ter ficado até aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta também aqui o que você achou, o que você não sabia, o que você aprendeu de novo, alguma coisa que eu falei aqui, e até o próximo vídeo.